Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje apreciando a presença da Caris, já é uma nossa. Já sou de vocês, total. Eu dei os 30 lá já, inclusive. Quarta vez já que ela vem fazer palestra para nós. E nós, esse mês de dezembro, estamos comemorando, né, como já falei outra vez, o mês do aniversário da casa, que vai ser dia 21. E a gente programou para, durante o mês, brilhantar com palestras com outras vozes, né, para falar. Sempre outra pessoa, ela pode tratar o mesmo assunto, mas ela enfoca de forma diferente, que às vezes a compreensão se torna mais fácil. E nós temos muito que agradecer a Deus e Jesus que nos trouxeram até aqui mais um ano, mais um aniversário dessa casa. Tempos difíceis nós atravessamos, tempos muito difíceis para chegar até aqui. Como dizia uma amiga nossa, muito amiga, ficamos amiga, ela já tinha 80 e poucos anos. Dona Esther, lá de Curitiba. Eu nem sabia. Mas um dia, conversando com ela disse: você tem um trabalho lá naquela cidade, e é uma cidade arredia, um terreno muito árido, aquela cidade. Eu não sabia que cidade era, é distante, né? Mas você vai ter que enfrentar. E assim iniciamos aquele ano lá o trabalho que eu acreditava em mim só, que eu sabia o que eu queria. Agora, saber se os outros que vão vindo vão ter a mesma vontade, a mesma pureza de sentimento, de deixar tudo e assumir a doutrina espírita. É deixar tudo. Os velhos hábitos, os velhos costumes, os dogmas, os rituais, né, Marcinho? Tudo. E assumir uma doutrina que vai trabalhar o espiritual. Nada de amuletos, nada de enxertos, nada de nada. Pureza doutrinária. Nada de procissão, nada de capelinha, nada de santo e benzimento, e estátua, e batismo, e rituais, e dogmas, nada. É deixar de lado tudo e assumir a pureza doutrinária que o Cristo nos ensinou. Assim que ele orientou os seus discípulos e assim que eles trabalharam. Enfrentaram tapetes de veludo, rosas, nenhuma vez, nem um só dia. Então, assim, ela trabalha a doutrina, o nosso melhoramento. Todos nós somos imperfeitos, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos na Terra, certo? Pessoal do grupo de domingo, de ontem, não estaríamos na Terra, então não tem que a gente exigir do outro a perfeição, porque se ele fosse perfeito, não estaria na Terra. É isso que a gente tem que aprender a tolerar e refletir diariamente sobre os ensinamentos de Jesus. Para isso, se a gente estuda, a gente sabe o ponto que a gente tem que atacar em nós, de imperfeição. Qual a dificuldade maior que eu ainda tenho para melhorar, que eu
eu tenho que corrigir. Só eu sei, cada um sabe. Mas o importante é a honestidade. Ser honesto com Jesus. Ele não abriu precedentes. E é assim que nós devemos nos portar. E por isso ele nos trouxe até aqui. Porque se ainda nós não conseguimos, nós vamos conseguir, com a ajuda dele. E esse mais um aniversário da casa, que é os 33 anos, no ano passado nós fizemos um cálculo matemático errado, mas é 33 anos que ela completa. Nós tivemos muitos momentos gloriosos e muito de dificuldade também, que faz parte da nossa caminhada. É como uma família. A família que tu estruturou, se tu voltar lá atrás, tu teve muitos momentos felizes, gloriosos, mas tiveram muitas dificuldades, e estão tendo e vão ter. E é assim a nossa caminhada. E a gente tem que fazer cada dia, só aquele dia, bem feito. Amanhã, não sei se estaremos aqui, né? Então, parabéns para a nossa casa, para toda a equipe espiritual que sempre nos acompanhou, nos orientou, nos conduziu os nossos passos, nos intuiu como deveríamos fazer. E a todos os trabalhadores encarnados que contribuíram também de fora com suas palestras, os daqui que trabalharam e se dedicaram pela casa, cada sacrifício, cada renúncia, que soube valorizar também em favor dessa bendita casa. Porque depois dela prontinha assim, olhando, né? Ah, nem deu trabalho. Ah, eu vi um painel. Ah, mas nem deu trabalho, um simples painel. Tá tudo limpinho, mas nem deu trabalho para limpar. Ah, não tem mais mato ali, tá tudo foi matado, foi passado veneno, foi arrancado, mas nem deu trabalho, né? Então, assim, essas pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela ficou santa pela Igreja Católica canonizada, mas para nós ela é uma mentora. Na doutrina espírita nós não temos santo, temos mentores, trabalhadores do bem. Os santos da Igreja Católica são os mentores, os trabalhadores do serviço do bem. Ela foi reconhecida santa, a santa das coisas pequenas. Das coisas pequenas, aquela que ninguém vê e que ela cuida para ficar tudo em ordem e parecer tudo bem, tudo bonito, tudo organizado. Cada coisinhas pequenas ela sempre cuidou. Então, muito abençoados somos a todos os encarnados que passaram por essa casa, que são hoje estudantes dessa casa. Nós temos 4 grupos de estudo, tem um com 10 pessoas e outro com 9. E esses aí que se mesclam e se dividem para fazer parte dos diferentes tipos de estudo. E é uma caminhada, né? Porque não podemos viver na ignorância espiritual. Senão nós encarnamos, desencarnando na mesma, sem haver nenhum progresso. Então, e os desencarnados que também colaboraram conosco, que hoje já estão lá no mundo espiritual, e todos os irmãos que sofrem, porque ela é uma doutrina que traz o tratamento para todos nós. É uma casa de tratamento espiritual, de recolhimento, uma casa de respeito, uma casa de harmonia, uma casa que pode sentir Deus e Jesus em nossos corações, lá na nossa intimidade, e que Ele permite que a gente leve essas vozes que a gente escuta através da palestra, essa voz, no decorrer da noite, enquanto dormimos, a gente volta a ouvir essa palestra
e quem sabe realizar pequenos trabalhos já no mundo espiritual, mesmo estando no corpo. Isso é possível. Então, que o Divino Mestre abençoe todos nós, o nosso mentor da casa, que é o irmão André Luiz, mentor espiritual, que ele conduz, diretor da casa, ele conduz todos os trabalhos, todas as atividades, e toda a equipe espiritual que sempre contribuiu para a nossa recuperação física, mental e espiritual. Muito agradecido, Senhor. Ilumine a nossa irmã Cáris na sua fala. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, material e espiritual de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. com a palavra do Não. Ligar essa seu Valentim. Acho que não ligar essa por causa da TV. Tudo em ordem? Mexe o... Mexi. Bom, mas também é um apoio. Caso não tenha o slide, não tem. Bom, enquanto a gente lida com as questões tecnológicas, hoje eu vou dar as boas-vindas. Quero agradecer a Dona Maria pela fala de início. Obrigada pelo convite. Como eu falei, eu já dei os 30 lá, agora eu sou de vocês vão ter que me aceitar. Eu até estava comentando, eu vim com o meu melhor amigo, ele me trouxe, e eu falei assim, tu vai gostar muito da Casa Espírita de lá, porque é um lugar muito especial. Eu sempre falo isso para vocês, desde a primeira vez que eu vim. É uma casa com uma energia diferente, e apesar de vocês estarem em um local como eu não conheço aqui, as únicas vezes que eu vim foi para fazer a exposição, que talvez seja uma terra árida, eu sei que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. E sobre a questão da Santa Teresinha, né, que é das pequenas coisas, não existe nada maior do que as pequenas coisas. Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, cada pequena coisa que a gente conseguir fazendo no coletivo, ela sempre vai ser algo grande. Agradeço pela presença de vocês aqui hoje, um dia que está chuvoso, que parece que é inverno, né? Cheguei e está frio. Sei que vocês têm coisas para fazer em casa, né? Início de semana, um dia chuvoso, agradeço por terem vindo. E também agradeço ao meu querido amigo que veio comigo. Eu sou espírita hoje graças a ele. Nós moramos juntos em São Paulo muito tempo atrás, 2010, 2011. E aí era uma sexta-feira e ele me chama de Ursa. Ele falou, Ursa, amanhã eu vou num lugar, vamos comigo? Eu falei, aonde? Ele falou assim, a CCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade. E aí eu fui, e daí ele me botou para fazer trabalho, porque lá as atividades são no sábado e é o dia inteiro. Me botou de manhã no almoxarifado, receber doação, de meio-dia lavando a comida das crianças, lavando a louça dos almoços das crianças, de tarde me botou fazer estudo, e depois era uma imersão, assim. E desde aquele sábado eu nunca mais saí do espiritismo, assim, e obrigada, tá? Porque o espiritismo mudou a minha vida, e que bom que você está aqui hoje, né? Que é graças a você. Esse intercâmbio de expositores que a gente faz, ele é sempre uma experiência muito rica pra gente, como a Dona Maria falou, porque às vezes uma voz diferente, ela traz percepções diferentes, traz a mensagem de uma forma diferente, mas isso é principalmente importante para nós, expositores.
E esse tema, as graças de Deus, que é a minha fala de hoje, ela surgiu ainda em abril, a ideia assim, da exposição ela veio em abril, quando nós recebemos a visita da expositora Lucimar, de Dionísio Cerqueira, em que ela, em algum momento da sua fala, ela cita os nãos que nós recebemos de Deus ao longo da nossa existência. E eu lembro que eu estava sentada lá na frente, assim, e quando ela falou isso me chamou muito a atenção, porque ela disse assim, que nós recebemos muitos nãos ao longo da nossa vida. Recebemos não dos nossos pais, recebemos não dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, mas que ao longo da nossa existência, ao longo do nosso amadurecimento, nós aprendemos a lidar com esses nãos, porque não são esses nãos os nãos que mais nos afetam. Os nãos que mais nos marcam, que mais nos custam receber, são os nãos de Deus. Quando nós efusivamente desejamos algo para a nossa existência, que aconteça ou que não aconteça, quando nós dobramos o nosso joelho em prece e nós pedimos e o nosso pedido não é atendido. E aí a Lucimar, ela complementou dizendo que são estes os nãos que mais nos doem, mas que em contrapartida são os nãos que mais nos elevam. Ao mesmo tempo, são os nãos que mais nos ensinam. Porque a dor proveniente de um não de Deus só vem para nos ajudar. O não de Deus é, na verdade, uma graça de Deus, mesmo que nós não sejamos capazes de reconhecer isso no momento. Só que se eu colocasse como título da exposição Os Nãos de Deus, eu acho que ninguém iria assistir essa exposição. E eu vi que era muito importante para mim mesmo, começar a entender os nãos de Deus como graças de Deus, mudando a minha perspectiva diante das coisas que eu quero, mas que de imediato eu não vá conseguir ou que eu nunca vá conseguir. Porque na esmagadora maioria das vezes eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu acredito que todos que estejam aqui hoje se consideram pessoas de fé. Eu me considero uma pessoa de muita fé, mas eu percebo que a minha fé, ela titubeia em alguns momentos. E eu sei que não foi por acaso que eu me senti intuída a escrever essa exposição. E eu tenho certeza de que muitos de vocês que estão aqui hoje, se duvidar a maioria, também sentem a sua fé enfraquecida quando vocês não são atendidos do jeito que vocês gostariam nas preces que vocês fazem. Mas aqui vale muito a pena a gente reiterar que nós sempre somos atendidos nas nossas preces. Mas nós somos atendidos da forma que nós precisamos que as nossas preces sejam atendidas. Eu sempre falo nas minhas exposições que nós não reencarnamos a passeio. É uma frase que a gente usa muito lá na nossa casa espírita. E eu também cito muito uma frase do Haroldo Dutra Dias, no livro Despertar, que eu gosto muito, em que ele fala assim: a vida não é um mero acidente biológico. Se o maior imperativo da existência do ser humano na Terra é a evolução moral, é evidente que nós vamos experimentar situações aqui que irão fazer com que a gente se desenvolva moralmente. E isso vai incluir que a gente ouça muitos nãos. E quando nós nos tornamos, enfim, capazes de entendermos esses nãos como graças, essa é uma transformação extremamente positiva na nossa existência. Porque muito se fala em resiliência e resignação, mas nós raramente somos resilientes e resignados de fato quando a vida exige que a gente seja. Nem sempre a graça de Deus vem através de um não na nossa existência atual. Às vezes o que nós temos como uma graça no momento presente tem origem num não que nós recebemos de Deus lá atrás, em algum momento da nossa jornada espiritual. O véu de esquecimento de tudo que nós fizemos até aqui, que muitas vezes esse véu de esquecimento nos deixa em dúvida em relação aos nossos verdadeiros direitos e deveres, ele é, na verdade, mais uma das tantas graças de Deus para todos nós e por nós. Quando nós não nos lembramos do passado, mas ao mesmo tempo nós agimos com prudência, com coragem, com responsabilidade e com sabedoria, nós estamos conquistando importantes e necessárias virtudes para a nossa ascensão.
A nossa fé é fortalecida e nós estreitamos os nossos laços com o Pai e confiamos, porque a confiança vem de uma relação onde nós sabemos que somos amados. E quanto mais nós estreitamos os nossos laços com Deus e com Jesus, mais a gente sente esse amor e mais nós confiamos na misericórdia infinita que existe por todos nós. Os méritos que nós vamos conquistando quando a gente faz o que é certo, porque a gente sabe que é certo, sem segundas intenções, não seria possível se nós soubéssemos a quem devemos ou a quem nos deve. Seria oportunista e não meritório eu fazer o bem para alguém que eu sei que eu devo e não porque eu sinto no meu íntimo a necessidade de fazer o bem para todas as pessoas. Por exemplo, sem o véu do esquecimento, se eu soubesse que na minha última existência eu fiz muito mal para o Júnior, nessa vida eu vou querer quitar essa conta, eu vou querer pagar e eu vou fazer o bem para ele. Ou ao contrário, se eu souber que ele fez muito mal para mim em outra vida e eu sei que eu preciso perdoar, talvez eu irei me forçar para desenhar a situação dessa forma. Só que isso não é meritório. Quando a gente perdoa sem saber porque a gente deve perdoar ou não, e quando a gente faz o bem das pessoas sem saber se nós devemos alguma coisa para elas ou não, aí que a nossa reforma, aí que o nosso coração realmente vai se transformando e a gente passa a querer fazer o bem para todas as pessoas, não só para quem a gente acha que a gente deve. Nós já falamos isso, é algo que eu cito muito nas minhas exposições. A reforma íntima, ela vira uma realidade na vida do encarnado, quando nós temos a disciplina de fazer o que é certo sempre, e não só quando nós sentimos vontade, ou só com as pessoas que a gente gosta, ou só com as pessoas com quem convivemos e então nos é conveniente. A gente por acaso em algum momento da história viu Jesus escolhendo tarefa ou privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras? E por mais impraticável que seja o exemplo de Jesus ainda para nós, porque nós somos muito imperfeitos, se não fôssemos não estaríamos na Terra, nós nos lembrarmos e sempre pensarmos o que Jesus faria no meu lugar é a melhor bússola que a gente pode ter para a nossa existência. Porque na medida em que nós vamos nos espelhando no comportamento amoroso e dócil de Jesus, nós vamos transformando o nosso comportamento, mesmo que isso leve bastante tempo para a gente chegar na perfeição. É algo assim, muitas, milhares de encarnações para a gente conseguir chegar na luz. Mas a gente precisa começar de algum lugar. E como a gente falou antes, não existe nada maior do que as pequenas coisas. Nós ainda estamos nos habituando nessa ideia das múltiplas existências. Porque no fundo nós ainda queremos tudo em uma vida só. E eu falo isso por mim, assim, a nossa geração ali de 1980, a gente quer tudo, a gente quer ter o melhor emprego, a gente quer ter a melhor família, a gente quer ter o melhor casamento, a gente quer ser bonito, a gente quer ser saudável, a gente quer viajar, a gente quer tudo numa vida só. Tudo, a gente precisa ter absolutamente tudo porque a gente não entende que de fato a nossa existência aqui ela é um piscar de olhos, nós teremos muitas existências. Nós sabemos o conceito, mas viver isso na prática ainda é um pouco difícil para a gente. Entendermos que somos espíritos imortais com um corpo. E antes de querer qualquer coisa material, nós estamos aqui para evoluir. A nossa felicidade ainda está intimamente ligada à satisfação dos nossos desejos carnais. E aí vem Jesus e nos explica em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Mas aí vem a nossa extrema dificuldade em entendermos esse ensinamento, porque a nossa natureza ainda é bastante material. E aí Deus, soberanamente bom, soberanamente justo, vem e nos diz alguns nãos, que nos doem, mas que são verdadeiras graças para que a gente consiga alcançar a nossa evolução espiritual e seguir no caminho correto, que é o caminho da parábola da porta estreita, que também está em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus fala:
Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta que conduz à perdição e muitos são os que passam por ela. O caminho que conduz à vida é estreito e são poucos os que os encontram. Graça, do hebraico Shem, eu não sei falar se é assim mesmo, mas do hebraico se escreve Shem, significa aquilo que protege a vida. Do latim se fala gratia, que significa benevolência, mercê, estima ou favor que se dá ou se recebe. Do grego, graça é charis, e charis origina o termo carisma, que significa o dom da graça. E dentro da teologia, carisma diz respeito aos dons que Deus concede a cada pessoa em vista da prática do bem. Nós podemos interpretar e estudar a palavra graça sob vários vieses. Nós poderíamos falar sobre os dons, como a cura e a profetização, a mediunidade, que são dons gratuitos dados por Deus, que Ele nos dá para conceder à humanidade todos os recursos que ela precisa para a sua salvação, onde a graça de um auxilia na vida dos outros, porque Deus, a espiritualidade utiliza esse recurso, utiliza o homem para salvar o homem. Mas simplificando esse termo tão marcante dentro do cristianismo e tão citado nas escrituras, nada mais é do que a ajuda que Deus concede aos homens para que eles alcancem a salvação. Esse é o resumo do termo graça. E falando em salvação, a maior graça que Deus nos concede nesse aspecto é o que nós chamamos de reencarnação. E dentro da reencarnação, as graças divinas se apresentam como as provas e as expiações. Termos tão famosos, tão banalizados já dentro da doutrina espírita, que explicam tudo aquilo que nós precisamos e podemos entender sobre as nossas existências. As perguntas que permanecem sem resposta, as perguntas que nós temos a fazer sobre a vida e tudo que compõe o planeta Terra e o universo, não são uma falha nessa dinâmica da espiritualidade. O conhecimento, ele só nos é revelado mediante a nossa capacidade de absorção e compreensão e assimilação. As perguntas que permanecem sem resposta não são uma falha, mas é que nós não estamos preparados ainda para entender tudo. A nossa reencarnação, ela é sempre progressiva e tem por finalidade nos aperfeiçoar. Então nós vamos evoluindo e quanto mais nós evoluímos, mais nós entendemos as coisas. Mais nós temos as nossas enfermidades curadas, os nossos vícios vencidos e ficamos cada vez mais numa situação de pureza. No livro Por que Adoecemos, que é um livro que é escrito por médicos espíritas, tem um trechinho do livro que ele fala assim, que quanto mais nós vamos nos purificando, mais fica fácil nós ouvirmos a voz da nossa consciência e mais nós conseguimos entender a vida e todas as suas nuances. Quanto mais nós nos purificamos, então nós vamos evoluindo e o entendimento então nos é revelado. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo aborda o assunto da reencarnação e nos traz um resumo de como Jesus explicou a Nicodemos, um senador judeu, o princípio da reencarnação de forma extremamente lógica. Quando Jesus foi questionado por Nicodemos do porquê da frase dita pelo mestre, em verdade eu vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o mestre não utilizou parábolas para explicar o fato, como ele normalmente faria. Ele foi mais direto quando ele abordou a reencarnação. Mas eu vou deixar a leitura do capítulo 4 como tema em casa, porque o importante aqui não é nós abordarmos como Jesus explicou o assunto da reencarnação para os seus seguidores, mas sim no quanto nós somos abençoados e privilegiados por termos a oportunidade de reparar os nossos erros e nos redimirmos, ao invés de sermos condenados a uma eternidade no inferno por termos pecado. A condenação de um filho para viver a eternidade no inferno seria negar a misericórdia de Deus. E por mais que o Espiritismo respeite imensamente todas as religiões que sustentem a ideia
de um castigo eterno? A verdade é que Deus jamais poderia ser considerado perfeito se ele aceitasse que alguns dos seus padecesse pela eternidade em sofrimento. Porque nós não conhecemos o contexto de vida das pessoas que as faz agir como elas agem. A única pena eterna que Deus nos impõe é a de sermos bons. Querendo ou não, todos nós vamos evoluir e um dia nós seremos seres de luz. Porque a evolução do mal, a prosperidade do mal, ela é apenas momentânea. Para todo mal surge imediatamente uma necessidade de reparação, que será reparada na ocasião oportuna, até o momento em que o mal não é mais praticado e que o espírito se torna somente capaz de fazer o bem. Eu sei que muitas vezes nós temos o hábito de julgar as pessoas e eu tenho certeza de que essa é uma das maiores lutas que muitos de vocês podem ter e é uma das maiores lutas que eu também tenho. Nós julgamos as pessoas, nós lemos notícias, nós ouvimos coisas, nós vemos situações e a gente julga. E cada pessoa age de acordo com o seu próprio repertório. Cada pessoa age de forma como ela acredita. Por pior ou por melhor que sejam as ações dessa pessoa, cada um vai agir conforme aquilo que está no seu coração. E a gente não tem que justificar o mal cometido, mas nós não somos juízes dos sonhos dos próximos. Nós não somos juízes das atitudes dos próximos. A gente só consegue melhorar, gente. Quando ela falou no início que assim, ela sabia o que ela esperava, o que ela iria fazer para implantar a casa espírita aqui. E ela só podia responder por ela. Assim é na vida. Nós só podemos responder pela gente. E evitar que a gente julgue, que a gente avalie, que a gente faça acepção de pessoas é uma mudança que a gente precisa buscar bastante na nossa existência. Um princípio muito forte da nossa doutrina é o princípio da ação e da reação. Princípio esse sustentado pela física através do trabalho do inglês Isaac Newton, nascido no século XVII, que fundamenta que toda a ação gera uma reação. E isso mostra como a nossa doutrina espírita ela tem os 3 pilares: religião, ciência e filosofia. Toda ação gera uma reação, uma vez que não existe efeito sem causa. E é por isso que a reencarnação, essa graça que nós estamos vivendo, todos nós que estamos aqui nesse momento estamos vivendo, utiliza os recursos das provas e das expiações. Prova e expiação, a gente fala, mas às vezes a gente não sabe explicar qual é a diferença de prova e expiação. As provas, elas são obstáculos, elas são testes que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. E as provas, elas vêm com oportunidade de escolha. Muitos dos nãos que a gente recebe na nossa existência atual podem ser uma prova que testa a nossa perseverança no bem, a nossa fé em Deus e a nossa resistência às nossas más inclinações, constituindo assim uma graça de Deus, porque se nós conseguirmos vencer essa prova, nós vamos ter êxito na prova. Por exemplo, se eu tenho uma forte tendência ao egoísmo e à arrogância, e eu estou em diversas encarnações trabalhando isso em mim, eu posso escolher como prova uma existência em que eu esteja cercada de riqueza e prosperidade para que meu espírito lute contra esses defeitos. E é por isso que a gente fala que a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque a riqueza ela nos ilude e ela nos cega. Do mesmo modo, se eu preciso desenvolver a humildade e combater a vaidade, eu posso escolher como prova uma existência marcada por privações materiais, para que eu exerça a modéstia e vença o orgulho. As provas, elas existem até nos mundos superiores, já que são desafios para o progresso de todos os espíritos. Muitas vezes, as dificuldades enfrentadas pelos espíritos nas suas existências nada mais são do que provas buscadas por eles mesmos para concluir o seu processo de depuração e ativar o seu progresso. Muitas vezes também as provas elas são pedidas como uma pura demonstração de amor e renúncia pelos demais.
E por mais que as provas elas possam ser pedidas por espíritos já superiores, isso não significa que elas serão fáceis ou que terão algum tipo de benefício extra, uma colinha ali, para que o espírito passe por ela de uma forma mais fácil. Quanto mais evoluído o espírito é, com certeza mais fácil será passar essa prova. Mas as provas, elas são desafiadoras mesmo se tratando de um espírito bom. Bom, o bom aqui a gente não é a gente que julga, né? É um espírito que já está num estágio maior de evolução. Eu não sei se vocês já leram o livro Renúncia. O livro Renúncia, ele conta a história de Alcione Pollux, em que ela, um espírito em avançado estágio de evolução, pede permissão para Jesus para reencarnar no na mesma cidade que ele, na mesma época, que foi em Paris, junto com o Pollux, porque ele é o seu grande amor, ele é o amor da vida da Alcione. E ela pede essa existência de renúncia, de sacrifício e de sofrimento para reencarnar perto dele, para poder ajudá-lo nesse processo de reencarnação dele. E quando ela comunica esse pedido para a espiritualidade, quando ela faz esse pedido para ela poder reencarnar, ela é advertida pela espiritualidade. Aí eu vou colocar no slide, mas isso então eu vou ler para vocês. Eles questionam para ela: já ponderastes nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, ao entrar na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas afetam também os missionários da mais elevada estirpe. Tu experimentarás igualmente na carne o esquecimento transitório, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam em todos os mortais. Tu estás bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Então, por mais que as provas elas possam ser escolhidas, elas são desafios e são momentos delicados que o espírito precisa viver para ter êxito nessa prova. Eu não vou dar spoilers do que acontece no livro, se ela vai ter êxito ou não, porque também fica de tema de casa. Renúncia é uma história muito linda para quem gosta de romance e ela explica muito bem essa existência de provas que os espíritos podem passar. E no quanto o amor entre duas pessoas é a força mais poderosa que existe. Já as expiações, que é mais frequentemente o nosso caso, porque para escolher prova eu acho que a gente ainda nem está no momento de poder escolher prova. As expiações, elas são resultados das faltas que nós cometemos em nossas vidas anteriores. As expiações, elas nos são impostas pelo uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Por mais que nós nos sintamos, talvez, injustiçados na existência atual, na verdade, a situação pode ser uma injustiça, mas nós nunca somos injustiçados, porque toda expiação é consequência de uma causa que precisa ser reparada. Talvez é uma causa que nós não conseguimos entender. Na grande maioria das vezes, causas que nós não conseguimos lembrar. Nos mesmos exemplos que eu dei anteriormente, dentro da expiação, viver uma vida de privações materiais não seria uma escolha se numa existência regressa eu abusei dos recursos alheios, eu roubei, eu fiz mau uso dos recursos e não soube dividir. Então, uma vida de privações materiais vai ser uma imposição da vida porque eu tenho esse débito para quitar. E aí eu posso estar numa existência em que eu vá lutar a vida inteira contra essas privações materiais, contra a pobreza, e talvez eu não vá ter êxito. Mas desde que eu mantenha a minha fé e a minha resignação, isso é na verdade uma graça para que eu consiga quitar os meus débitos. E é claro, isso não me impede de tentar progredir. É bem desafiador a gente fazer uma exposição sobre isso, porque por mais que algumas coisas das nossas vidas nos sejam impostas, isso não nos impede de tentar progredir. Nós temos o nosso livre-arbítrio a cada passo.
Nós podemos e devemos tentar melhorar o nosso destino. Deus é infinitamente misericordioso e Ele valoriza cada passo, cada ato nosso. Além de nos perdoar, Ele nos recompensa pelo nosso esforço. O que eu quero dizer é que se tem algum esforço na nossa existência que é muito grande e que parece não ser recompensado, ele é, na verdade, uma graça, porque essa é uma situação que nós precisamos enfrentar para o nosso melhoramento e ela vai nos aproximar de Deus. E toda situação que nos aproxima de Deus é uma situação que vale a pena ser vivida. As expiações, elas explicam coisas que nós não podemos mudar e que dificilmente nós conseguimos entender. Pais que perdem os seus filhos em tragédias, crianças que sofrem abusos desde pequenas, pessoas que nascem com deformidades físicas e psicológicas, deficiências das mais variadas naturezas, doenças de nascença que são degenerativas, acidentes que fazem com que pessoas novas, felizes e saudáveis desencarnem muito cedo, deixando suas famílias, ou que as condenem a viver o resto de suas vidas em uma cama. São muitos os fatos na existência do homem que nos deixam confusos diante da bondade de Deus. O que não se explica no agora existe, tem uma razão no nosso passado. E aqui eu falo no nosso passado mesmo, não no passado da nossa família ou de outras pessoas. Porque quando a gente fala na bondade de Deus, é importantíssimo nós deixarmos claro o quanto nós jamais seremos condenados pelos erros dos outros. Seria um contrassenso com a justiça divina eu arcar com as consequências de um ato que nada tem a ver comigo. Antes da chegada de Jesus, existia uma forte crença entre os hebreus de que as pessoas poderiam ser condenadas ao sofrimento mediante o erro dos seus antepassados. Quem já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, que é uma leitura que exige bastante persistência e perseverança, eu particularmente achei uma leitura assim bem difícil, a gente sente como se nós estivéssemos andando em círculos e sempre lendo a mesma coisa. Em muitos trechos do Antigo Testamento, os hebreus, eles falavam que eles estavam sendo punidos pelos erros dos seus antepassados. Se os antepassados haviam feito alguma coisa, cultuado outros deuses ou não respeitado as leis que Moisés nos deixou, todas as gerações seriam punidas. E aí vem um profeta, naquela época, o profeta Ezequiel, e ele também é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, que ele começou a ressaltar a responsabilidade individual de cada indivíduo diante do Criador. Ao invés de a gente somente culpar os nossos antepassados das nossas tragédias. Os hebreus achavam que o exílio que eles viviam, todas as vezes que eles ficavam em cativeiro, tudo que acontecia com eles eram com os antepassados. E isso é algo que a doutrina espírita faz muito, isso é maravilhoso, ao trazer a responsabilidade da vida de cada um para si mesmo. Nós nunca seremos culpados, nós nunca seremos responsabilizados pelos erros das outras pessoas. Nós só respondemos por aquilo que a gente faz de bom e de ruim. E o que a gente não faz de bom, nós também podemos ser responsabilizados. Mas eu não preciso passar uma vida brigando com o que a Maria escolheu como destino para ela, porque eu não vou responder por ela, eu só vou responder por mim. E isso é uma das muitas graças de Deus, nós sermos responsabilizados apenas por aquilo que a gente faz. Aqui dentro da expiação é onde a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca. Uma vez que pode ser uma prova também. Às vezes quando a justiça dos homens falha, pode ser uma expiação para quem sofre e uma prova para quem deveria estar cumprindo as leis humanas com afinco e responsabilidade. E se alguém sofre a falha da justiça dos homens, é porque tem uma conta para acertar. Como exemplo de uma pessoa injustamente condenada pela justiça dos homens, nós temos a história real que inspira o filme A Condenação, do americano Kenny Waters. Assistam esse filme que ele é maravilhoso, ele é antigo. A Condenação. Ele foi condenado à prisão perpétua por um crime que ele não cometeu. Ele passa 18 anos preso. E o filme mostra a incessante luta da irmã dele na tentativa
tentativa de provar a inocência dele, porque ela sabia da inocência do irmão. Mas naquela época, os exames do DNA, os trâmites, e a justiça era muito amarrada, assim, sabe? A justiça, quando o promotor queria resolver um caso e queria achar um culpado, ele não se preocupava em agir dentro da lei. Certamente, Kenny pediu a Deus que a justiça não o condenasse, uma vez que ele não era culpado. Mas ele foi condenado e ficou 18 anos preso. E esse tempo que ele passou na prisão, sem merecer na atual existência, certamente foi uma grande dívida que ele tinha com a espiritualidade que precisou ser quitada. Porque Deus jamais seria leviano a ponto de deixar a vida de alguém à mercê do erro de outra pessoa. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um grande consolador quando ele aborda a questão do pagamento de dívidas, que são as nossas expiações, no capítulo 5. Quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que terão os que sofrem. A resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento vem daquele que sabe que a dor é prelúdio de cura. E a Terra é um planeta escola, a Terra é um grande hospital. Nós estamos aqui porque o nosso espírito ainda é doente. Então nós temos que curar essas nossas enfermidades. Também podemos traduzir as palavras assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas faltas passadas vos fizeram contrair. E suportadas pacientemente na terra, estas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Sofrer com resignação, no entanto, é diferente de sofrer passivamente. Sejamos resilientes e não passivos. Temos que entender e temos que tentar melhorar. A expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, visto que quem é perfeito não precisa ser provado. Mas a encarnação é uma graça e ela só poderá ser considerada um castigo quando nós insistimos no erro, como ela falou antes, que a gente fica na mesma vida, a gente vai reencarnando e não melhora. Aí é o castigo porque a gente estagnou. A gente vive a mesma coisa infinitas vezes porque a gente não tem a disciplina de se melhorar. E dentro desse aspecto, é importante que a gente reconheça que o progresso do planeta não irá acontecer se as pessoas não despertarem. Mas cada criatura desperta ao seu tempo, e a nossa obrigação é respeitar o tempo de cada um. Ao mesmo tempo que nós cumpramos o que nos cabe, como pais, como amigos, como profissionais, como cônjuges. As nossas responsabilidades não podem ser terceirizadas, ao mesmo tempo que nós precisamos entender que nós não mudamos ninguém além de nós. Aldous Huxley, que é autor do clássico livro Admirável Mundo Novo, ele fala: só existe um lugar no universo inteiro onde você pode ter certeza de que é capaz de operar uma mudança positiva. E esse lugar é você mesmo. E olha que graça, né? Tudo que eu preciso fazer pelo mundo só depende de mim, não depende de outras pessoas. Combater o mal que assola o planeta pode ser uma luta individual. Eu não preciso ter uma legião de pessoas comigo para eu combater o mal no mundo. Eu posso combater o mal no mundo quando eu combato em mim aquilo que eu quero excluir no mundo. Quando eu sou a transformação que eu quero ver no planeta. Quando eu sou a mudança que eu quero ver no mundo, por mais solitária que possa ser essa mudança. E aqui eu cito outro filósofo que fala: se conseguirmos olhar para a violência não à nossa volta, mas em nós, talvez tenhamos uma chance de superá-la. A violência é um fato existente no ser humano e o ser humano sou eu. Um personagem bíblico muito famoso que dá um testemunho maravilhoso de fé é Jó. Porque Jó, ele era um homem muito afortunado. Jó, ele tinha terras, ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha saúde. E conta a Bíblia que um dia o Deus e o diabo estavam conversando e o diabo falou assim, que Jó só era temente e fiel a Deus porque ele tinha uma vida marcada por coisas boas. E aí Deus permite que tudo seja tirado de Jó
para provar a fé de Jó. E conforme ele ia perdendo tudo, todos os filhos dele morrem, ele fica doente, ele perde tudo que ele tinha construído, tudo que ele conquistou de material, tudo, ele fica extremamente doente, ele continua fiel a Deus até o fim. O termo paciência de Jó é oriundo desses livros, em que ele, mesmo diante de todo o sofrimento, não deixa de bendizer a Deus. Inclusive Jó, ele fala entre linhas da reencarnação quando ele diz, no capítulo 14, quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, ele se coloca nesse espaço em que o indivíduo sabe que haverá outra existência e lá ele aguardará a felicidade. No entanto, Jó ele não precisa esperar a sua próxima vida para ser feliz, mediante seu testemunho de fé, sua perseverança no bem, sua força e sua resignação. Deus permite que Jó tenha outros filhos, recupere todas as suas terras, recupere sua saúde, e ele vive por mais 140 anos. No Antigo Testamento as pessoas viviam muito, eu acho que é porque naquela época não tinha açúcar refinado, gordura saturada, intolerância à lactose não tinha sido inventada, porque assim, né, ele vive mais 140 anos muito, muito feliz. A leitura do livro de Jó é bem interessante, porque às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é o maior do mundo. E nós temos sim que reconhecer o nosso sofrimento, mas quando a gente vê outros sofrimentos, isso é um bálsamo de ânimo e coragem quando alguém consegue como a fênix, né, ressurgir no meio do caos. Por mais que o caminho de cada um seja único e intransferível, e a gente não deva comparar a nossa cruz com a cruz das outras pessoas, sempre existirão pessoas que o sofrimento é maior e que, paradoxalmente, também têm maior fé. E isso precisa nos motivar e nos inspirar. E eu sei que na teoria é tudo muito bonito, mas na prática nem tanto, né? É importante reiterar que nós espíritas não queremos romantizar o sofrimento, mas nós queremos poder explicar o sofrimento tanto quanto seja possível. Aprendemos que a dor tem função regenerativa e não punitiva, e que a misericórdia e o amor de Deus pela humanidade estão presentes em cada dificuldade que nós enfrentamos. E assim, como nós temos amigos encarnados, nós temos uma legião de amigos espirituais que estão prontos para nos ajudar e que torcem para que nós tenhamos êxito em nossas caminhadas. Se nós soubéssemos todos os recursos que são movidos em nosso benefício pela espiritualidade e tudo que é feito para que a gente não sucumba, a gente ia ter vergonha de desistir. A gente ia ter vergonha de acordar desanimado e pensar, nossa, que ruim, que martírio. Porque o mundo invisível, ele faz muito mais por nós do que a gente é capaz de imaginar. O Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas e poder aproveitá-las. Então, para finalizar, eu vou propor um exercício. Eu gostaria que cada um pensasse ao longo da semana em um não que recebeu de Deus. Eu dei vários temas hoje, né? Eu dei a leitura do capítulo 4, leu renúncia, assisti a condenação, e quando vier de novo eu vou fazer quiz, vou querer saber se quiser. Agora, o último tema é pensar em algum não que a gente recebeu e no quanto esse não nos fez mais fortes. O quanto esse não talvez nos fez progredir, nos fez amadurecer, no quanto esse não nos aproximou de Deus e trouxe alguma consequência boa para a nossa existência. Porque pior que tenha sido o que nos tem acontecido, eu tenho certeza que alguma coisa de boa esse não nos trouxe. É importante estarmos em paz com a realidade, mesmo diante de tudo que merece melhorar. Eu vou citar outras 4 graças de Deus que eu não vou poder falar porque eu não tenho tempo, eu já me estendi bastante. Mas nós temos o tempo, nós temos os amigos, nós temos o perdão e nós temos a alegria. E essas 4 virtudes, essas 4 graças, elas estão presentes na nossa existência, independente da nossa condição social, do nosso status de vida, se somos casados, se somos solteiros, se temos saúde, se não temos saúde. Nós sempre temos o tempo.
Nós sempre podemos ter alegria, nós sempre poderemos perdoar e nós sempre teremos amigos. E se não forem encarnados, são amigos no plano espiritual. Então que a gente se lembre dessas graças, porque com certeza vai ser mais fácil nós enfrentarmos a expiação, as expiações, quando nós lembrarmos que nós temos com quem contar. É impossível que nós estejamos felizes sempre, mas nós precisamos cultivar a alegria, porque a alegria torna tudo mais possível, tudo mais fácil de ser concretizado. A verdadeira alegria, ela nos traz ânimo e nos traz coragem. E a verdadeira felicidade vem de Deus, quando nós passamos a depender de Jesus. E aí a gente percebe que a gente nunca mais vai depender de outra coisa. No caminho da evolução, ninguém pode caminhar por ninguém. E é por isso que a vida é tão justa. Todas as pessoas na humanidade vivem desafios e todo desafio simboliza uma graça de Deus em nossas existências. Quando Jesus entra no nosso coração, nós ganhamos força, paciência, ânimo e coragem para conquistar o mundo. E força, coragem, paciência é um pedido que nós sempre podemos fazer a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, que nós seremos atendidos. Pensemos nisso. Muito obrigada. Que assim seja. Agradecemos a oportunidade que tivemos hoje, a Deus e Jesus, de nós sermos as pessoas que nos beneficiamos grandemente com a nossa vinda aqui, nosso estado. Agradecemos a contribuição da nossa irmã Caris, a toda a equipe espiritual que nos induziu, nos conduziu, nos orientou. Muito obrigado, Senhor, por todo o de bom, por todos os aprendizados que nos tem apresentado em nossas vidas. As oportunidades que estamos tendo, as riquezas de oportunidade diariamente. Só a Deus pertence muitas coisas, todas as coisas. Que Deus ampare cada um nas suas caminhadas, nas suas idas e vindas. Abençoa todas as famílias, os lares. E assim encerramos a doutrinária dessa noite e vamos realizar o passe coletivo. Quem estiver com as pernas cruzadas, descruze, as mãos abertas sobre os joelhos, os olhos fechados. Conversando intimamente com Deus e com nosso maior amigo Jesus Cristo, que Ele faz a leitura da nossa intimidade e avalia as nossas necessidades. Que for possível, que seja feito. O que tivermos que esperar mais um pouco, que sejamos pacientes. Não percamos a fé, nem um só momento. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, nossas chagas, ainda que existem em nossa alma. Rebelde muitas vezes, e não quer obedecer, e não quer mudar. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar mais dóceis, a facilitar a nossa existência como filhos obedientes. Possamos tolerar uns aos outros, nos enriquecendo diariamente nessa convivência com as pessoas que Deus colocou em nosso caminho.
Muito obrigado por todas as graças. E nos ampare sempre, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Retorno segunda-feira. As palestras, as contribuições de segunda, Irmão Valor, de Centro Espírita de Maravilha, Emmanuel, Centro Espírita Emmanuel de Maravilha. Ele já esteve aqui no rodízio, né? E agora não é rodízio, agora é os convidados da casa, tá? E muito obrigada pela Eu que agradeço. Tá? Deus abençoe. Cada vez eu falo que eu vou fazer menor a exposição, cada vez é maior. Vamos ter que fechar então, né? O nosso horário, né? Tá ótimo. Vamos cortar aqui. Nós vamos dar uma lembrança para ruim a perna. Identidade, a folha, a certidão do nascimento vai amarelando, né? Então. Não precisava. Ai, eu adoro os livros que vocês me dão. Não sei se você tem esse livro. Não tenho, vocês sempre acertam. Não tem, então tá. Ih, vocês são voluntários, viu? Vou ter que me melhorar. Não tem a... Amara. Obrigada. Um abraço de todos nós, né? Ai, eu tô Boa com noite sair a todos e vamos com Deus. Que assim seja. Sim.